Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que tudo bem. Era para nós ter gravado ontem, mas faltou algumas pessoas, então hoje nós vamos dar continuação da gravação do estudo de Apocalipse. Vamos fazer uma oração? Querido e bom Pai que está no céu. Agora pedimos que o Senhor venha fazer presente com os seus santos anjos, Espírito Santo, nos ensinar, para nós aprender aquilo que o Senhor quer que nós aprendemos. É o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Vocês já pegaram a Bíblia? Obrigado porque estão aqui, os que vão ouvir, e uma canetinha para a gente notar. Nós estamos fazendo um estudo dos 7 selos. O último nós vimos ali o terremoto de Lisboa, onde teve mais de 8 milhões de quilômetros quadrados o terremoto ali. Foi o maior terremoto que existiu. E dá continuidade aqui, vocês abrem agora em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Assim, que deveria seguir o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de cinza, e a lua toda como sangue. Apocalipse 6, 12, na última página. Isso se refere aos dias escuros de 19 de maio de 1780, quando a escuridão foi total, que deu impressão geral de que o dia do segundo momento, ou da segunda vinda de Cristo, ou julgamento, estava próximo. Então isso aí aconteceu nessa aí. Então, no 31, a DC 31 é a pureza, que significa o cavalo branco. Em 100, o cavalo amarelo, a perseguição. Apostasia 323, o cavalo preto. 538, a idade da escuridão, né, o cavalo amarelo. 1517, a reforma, né? 1755, a mensagem do advento. E 1844, o silêncio no céu. O que é outro evento é mencionado sobre este selo? Apocalipse 6, 13. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando é abalada por vento forte, deixa cair os seus figos. Então, aqui fala que as estrelas do céu se caíram. Isto se cumpriu na admirável chuva de meteoro de 13 de novembro de 1833, descrevendo a cena na vizinhança das quedas. Diz um escritor: nenhum espetáculo tão terrível, grande e sublime foi jamais visto pelo homem, como aqueles do firmamento descendo em torrente de fogo sobre escura e rígida terra. Aqui o escritor fala: nunca viu descendo como se fosse fogo as estrelas caindo. Ele viu ali, caindo tudo isso aí. Um colaborador escrevendo para o jornal, em 14 de novembro de 1833, sobre a queda das estrelas, do dia 13 de novembro de 1833, diz: procurasse eu na natureza um similar, não acharia um que tão precisamente ilustrasse espetáculo do céu como que fosse, como que João viu. Usa na profecia a queda das estrelas, não se dava como que vindo de árvore diferente, mas de uma só. Os que aparecia ao leste caía para o leste, os que aparecia ao oeste para o lado do caía, os que surgia ao sul para aquele direção se caía. Apanhava-se, não caísse como cai o fruto maduro, longe disso, mas voava, era arranjado como o fruto verde, e com a dificuldade se desprende do galho. Então, quando violentamente sacudido dele, se desprende rapidamente nas mesmas direções,
descendentes caindo em multidão um contra o trajeto do outro, sendo estirado com mais menos força. As estrelas eram caídas do céu em direções, como uma língua de fogo, e o apóstolo João viu isso aí, caíram. Aquele compara como um vendaval ou um furacão que sacode uma figueira cheia de fruto e se joga longe os frutos do galho. Ele compara como se fossem essas estrelas do céu despencando, modo desse terremoto. Apocalipse 6,14, qual é o evento seguinte mencionado? E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes, ilhas, foram movidas dos seus lugares. João vê agora o céu se enrolando. Como ele fala enrolando? Porque naquela época não tinha os cadernos, não tinha os livros que nós temos hoje. Então ele vê se enrolando como se fosse um pergaminho, que se enrolasse ali o céu. Este evento ainda está no futuro e correrá juntamente com a segunda vinda de Cristo. Estão agora entre os dois eventos, o último dos sinais no céu, enrolado-se do céu, a remoção dos seus lugares, de tudo que o terreno e os grandes sinais aqui mencionados, assinala aproximadamente a segunda vinda de Cristo. Sob visão das coisas terrenas estão todas no passado. O mundo aguarda a sua última trombeta como cena final do drama terrestre. Aqui então João vê também, e ele vê o que está para vir no futuro. Quando ele fala ali do céu se enrolando, os pergaminhos enrolando, ele já está... Deus está mostrando para ele o sinal dos últimos dias, no futuro, que ele podia vir. Então, se agora Apocalipse 6, olha, se nós estamos estudando Apocalipse é revelações, tem o símbolo, nós podemos entender, para nós entender. Apocalipse 6, 15 a 17. Como comemora o mundo, esse grande acontecimento. Como o mundo pode ver esse grande acontecimento? Como que acontece? Aí ele fala assim, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os pobres, todos escravos, todos livres, se esconderá nas cavernas e no penhasco do monte, e dizerá aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque é chegado o grande dia da ira dele, que pode suster. Quem pode sustentar isso aí? Aqui agora ele fala assim, o grande dia do Cordeiro, o dia da vinda de Cristo. Aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal, aqueles que não acreditam, aqueles que zombam, aqueles que não crêem, quando ele manifestar e vir, então vai querer se esconder. Mas eles falam, quem pode fugir da ira dele? Quem pode escapar? Porque não vai ter vai pedir para os montes cair, para os rochedos cair, para as pedras descerem, mas não vai acontecer. Eles vão ver que tudo que está escrito na Santa Escritura vai ser o que já cumpriu, o que está cumprindo, e o dia final, então, é chegado, eles vão ver que é verdade tudo que está escrito, que Jesus vai vir buscar o seu povo. Assim, depois da obra da semelhante, descrita em Apocalipse 7, o qual ocorrerá sobre o sexto selo, como é apresentado o sétimo selo, que nós vimos até o sexto, agora então nós vamos ver o sétimo selo, como é apresentado então no sétimo selo. Vocês podem pegar Apocalipse 8:1, Apocalipse 8:1, ou aqueles que não tiverem com a Bíblia, pegam uma canetinha para poder anotar, para poder conferir. É bom a gente estudar, é bom a gente pedir todo dia a sabedoria de Deus, a orientação do Espírito Santo, para a gente poder entender aquilo que Deus quer que nós aprendemos.
Porque lá em Deuteronômio 29:9, Deus falou assim: as coisas reveladas é para você e os vossos filhos, e as coisas ocultas pertencem ao Senhor, o vosso Deus. Então tem muitas coisas que nós não vamos compreender porque não é para nós. Mas aquilo que Deus quer que nós aprendemos, mas nós temos que estudar. Não adianta nós falar: Senhor, eu quero aprender, mas não abrir as escrituras. Nós temos que abrir e buscar. E fala assim: quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve-se silêncio no céu, cerca de meia hora. Apocalipse 8:1. O 6º selo apresenta seus eventos correlacionados com a segunda vinda de Cristo. O 7º selo, muito naturalmente apontado, deve referir-se a esse evento ou a algum resultado consequente. Quando Cristo vier, todos os santos anjos acompanharão. Mateus 25:31. Segue-se necessariamente o silêncio no céu durante a ausência dele, meia hora do tempo profético. Deverão ser 7 dias. Os 7 selos, portanto, levam nós até a segunda vinda de Cristo. Então aqui nós podemos ver que é o seguinte: meia hora representa 7 dias. Por que então vai ter silêncio no céu? Porque vai vir todos os anjos com Jesus buscar. Jesus não vai pisar nessa terra, ele vai ficar no ar, uma carreira de anjo de um lado e outro, e ele vai falar para os anjos: busca meu povo, busca cada um de vocês que está aqui, busca cada um de vocês que vai ouvir, busca cada um de vocês que está estudando, cada um de vocês que aceitar a mim. Se eu aceitar, então vai levantar, a terra se abre, aqueles que estão dormindo é devolvido, o mar devolve aqueles que estão dentro dele, e nós vamos junto para o céu com Jesus para receber a coroa que ele preparou para cada um de nós. É meu desejo, a minha oração, que cada um de vocês esteja na presença do Rei Eterno e recebendo a coroa. Um abraço, até os próximos estudos. Fica com Deus.